Um grande olá para todos vocês, meus queridos estudantes. Hoje nós vamos continuar nosso vídeo sobre a Grécia Antiga. Na videoaula passada, nós trabalhamos a questão do surgimento da sociedade grega. Nós trabalhamos a questão da formação da civilização grega. E por que não do Estado grego? Por que não do país, do reino, do Império Grego? Simplesmente porque a Grécia Antiga vai se formar com o estabelecimento de 4 povos distintos ali naquela região. Cada um vai formar a sua base social e cada cidade que passa a surgir ali na Península Balcânica e nas suas ilhas adjacentes são cidades-estados, ou seja, são cidades independentes umas das outras. Elas funcionam como se fossem pequenos países, mesmo tendo língua igual, mesmo compartilhando da mesma religião, algumas compartilhando dos mesmos costumes. A ideia política, a ideia de se trabalhar a política dentro dessas cidades, a organização social, a organização do trabalho era diferente. Cada um tinha suas próprias leis, cada um vai trabalhar o seu próprio regimento para a organização social. Polis é uma palavra grega que significa cidade. As cidades-estados gregas, essas polis gregas, elas vão ser várias, óbvio. Nós temos Atenas, Esparta, Corinto, Tessalônica, Éfeso. Se você está aí pensando um pouco no Novo Testamento da Bíblia, sim, aquelas cidades que aparecem nas viagens missionárias do apóstolo Paulo são cidades que já existiam naquela época. Algumas não existem mais, outras continuam existindo com o mesmo nome. Existiam 2 características comuns dentro dessas cidades-estados, dentro dessas polis. A Ágora, que é uma praça central, onde se discutia a vida política, ou seja, onde se tomavam as decisões para a população, o que deveria ou o que não deveria ser feito, o que deveria ou não deveria ser gasto. E a Acrópole, que é a cidade alta, ou a parte alta da cidade, é onde existia um conjunto arquitetônico de edifícios construídos para a exaltação da glória e do poder da cidade, principalmente templos e prédios políticos. As 2 principais polis são Atenas e Esparta, as mais estudadas, as mais vinculadas a filmes, mitologia, jogos. E hoje nós vamos tratar especificamente de Atenas. O que era Atenas? Quem era Atenas? Por que ela é tão importante? Nós moramos num país, o Brasil é um país de política republicana democrática. A palavra democracia é muito mais antiga do que talvez a gente possa imaginar. A palavra democracia vem da Grécia Antiga, vem de Atenas, e nós vamos chegar lá daqui a pouco. Atenas Antiga vai sofrer um processo de transformação política até chegar à democracia, e nós vamos ver o porquê da palavra democracia. Mas, antes de tudo, Atenas começa como uma aristocracia. A aristocracia nada mais é que o governo daqueles mais ricos, dos mais poderosos, aqueles que são mais influentes na sociedade daquela cidade ou daquele país. Nesse período de 620 a.C., um tal de Drácon, um dos políticos de Atenas, vai escrever o Código Draconiano. Esse código dava ao Conselho de Anciãos, o chamado Areópago, o poder de julgar crimes graves e punir seus infratores com a morte ou exílio. Também caracteriza aí a consagração do poder paterno sobre a família e os demais habitantes da casa. Ou seja, quem manda é o pai. Quem manda é aquele que é responsável pela família. Essa lei também favorecia a aristocracia e ignorava os pobres, ou seja, favorecia a alta classe, a alta elite, e ignorava a maioria mais pobre. Em 594, um arconte, que era um dos magistrados ali da Atenas Antiga, um tal de Solon, vai promover uma reforma política e social. Essa reforma política e social vai proibir a escravidão por dívida e anular as dívidas que já existiam. Olha, já é uma coisa boa. Com isso, muitos escravos voltam a ser considerados cidadãos. Além disso, ele vai estabelecer 4 categorias de cidadãos, através de critérios censitários, ou seja, cada categoria de cidadão vai envolver aquilo que ele tem, aquilo que ele ganha, aquilo que ele possui. Isso é
critério censitário. Se você tem muito, você vai ser uma coisa. Se você tem menos, você vai ser outra. Se você não tem nada, você vai ser a ralé, né? Vai ser ali a parte baixa da sociedade. Então são as seguintes categorias. Os eupátridas, que são os grandes proprietários de terra, né? Os grandes fazendeiros. Os georgóis, que são os pequenos proprietários, né? Seria a classe média da Atenas antiga. Os artesãos, que seriam os demiurgos, né? Os demiurgos são os artesãos, seria uma espécie aí de terceira classe, né? Um médio baixo. E por fim os escravos. Entre os anos 545 e 510 a.C., Atenas vai passar por uma série de crises internas, né? Vão ocorrer tensões sociais. Apesar das reformas, a galera não estava muito feliz com a forma que os mais pobres eram tratados, com a falta de direito das classes mais pobres. Então uma série de tensões sociais vão acontecer e em 545 vai se estabelecer uma tirania, né? Uma ditadura, que era algo já previsto na lei grega. É uma forma de você garantir, sem precisar esperar que a Assembleia volte aquilo que é necessário para se decidir. Para evitar essa demora, estabelecia-se uma forma de governo tirânica para que o próprio governador com poderes totais tomasse as decisões o mais rápido possível para tentar controlar a situação de tensão. Em 508 a.C., chega ao poder um tal de Clístenes. Esse cara é o considerado pai da democracia ateniense, né? Ou seja, é com ele que se tem início a ideia de democracia. Então, 508, Clístenes assume o poder e começa a estabelecer as bases do que viria a ser a democracia. Primeiro, ele cria 10 demos. O que seriam essas demos? É como se você dividisse a cidade em bairros. Cada bairro seria uma tribo diferente, governada, liderada por alguém já pré-estabelecido. E essas demos teriam ali, dentro dela, escolhidos aqueles que governariam através da Assembleia e da Bulé. A Assembleia, vamos dizer assim, é como se fosse a Câmara dos Deputados, e a Bulé como se fosse o Senado. Isso vai reforçar, obviamente, o poder das bulés, né, que era composta pelos mais ricos, só que nós vamos ter alguns problemas. Os comerciantes, eles não poderiam ficar ocupando cargos políticos porque eles tinham que tomar conta dos seus comércios. E o que isso tem a ver com a bulé? Bem, se eu não posso estar ali, eu tenho que colocar alguém da minha confiança que vá governar por mim e por nós. Isso lembra a nossa democracia. Nós não podemos estar todos em Brasília para governar. Então a gente vota naqueles que estão ali, a gente escolhe alguém para governar por nós. Os comerciantes são grandes responsáveis aí pela escolha de quem vai estar na bulé governando por eles. Outra situação, as mulheres, os jovens e os escravos, além disso os estrangeiros, não poderiam participar da democracia ateniense ou participar do governo ateniense. A partir de 487 a.C., uma outra lei surge para tentar organizar a política e tentar acabar com os casos de, vamos dizer assim, corrupção política. Surge aí o ostracismo. Ostracismo significa exílio e cassação dos direitos políticos por 10 anos. É uma punição. A pessoa foi pego ou foi comprovado que ele fez coisas erradas na política, usufruiu do dinheiro que não era para usufruir, igual a gente vê no Brasil, por exemplo, e em outros países também pelo mundo, ele vai ser julgado e vai ser punido com o quê? Com a morte? Não. Ele vai ser expulso de Atenas, vai ser considerado um estrangeiro, e com isso tem seus direitos políticos extintos. Ele não pode exercer poder político e não pode voltar para Atenas durante 10 anos. É uma espécie de impeachment. Igual vai acontecer com o nosso ex-presidente Fernando Collor lá em 92 e que aconteceu com a Dilma Rousseff agora em 2016. Em 451, uma das maiores e mais significativas mudanças para a democracia ateniense é a criação de uma lei que garantia que todos os homens, acima de 18 anos que fossem filhos de pai e mãe atenienses seriam considerados cidadãos. Sim, pai e mãe teriam que ser atenienses. Do contrário, se o pai fosse de outra cidade, se a mãe fosse de outra cidade, mesmo que morasse em Atenas, ele era considerado estrangeiro, já não participava
da política de Atenas, ou seja, somente cidadãos. Essa é a nossa aula sobre Atenas. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí, curta o vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo.